importante a gente entender que historicamente se constrói a ideia, né, da luta das mulheres, e aí esse dia 8 de março para celebrar, né, essas lutas, essa organização das mulheres em torno de movimentos por direitos no trabalho, né, por melhores condições de trabalho. A gente tem que entender essa data do dia 8 dentro da perspectiva dos direitos humanos. Então, assim, se a gente for olhar historicamente, o que acontece com as mulheres nesse processo de luta histórica, né, que elas estabelecem? É lutar por direitos, né, nos tornarmos sujeitos de direitos. E o que a gente vê historicamente é que as mulheres de uma certa categoria, de uma classe social, foram ganhando, né, ou conquistando, vamos dizer assim, direitos. Mas outras mulheres, né, nas suas identidades, nas suas diferenças identitárias, foram ficando ainda relegadas. Então é uma luta ainda constante por conquista de direitos. O dia é cada vez mais necessário do que nunca. Se imaginava 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que bom, que a gente chegaria em 2019 já com muitas questões das lutas das mulheres resolvidas. Infelizmente, o que nós estamos vendo nesse 8 de março de 2019, particularmente aqui no Brasil e na América do Sul, é um momento de retrocesso muito forte das conquistas que as mulheres tiveram, além da questão, né, do trabalho das mulheres, que foi algo que começa com o feminismo desde o século XIX, que era, né, o slogan de então era trabalho igual, salário igual. Até hoje as mulheres trabalham tanto quanto os homens e não têm o mesmo salário. Então essa é uma luta que já passou do século XIX, já estamos no século XXI e ela continua. Pensar a contemporaneidade do 8 de março é pensar que ela tem uma história, que ela tem uma trajetória. Que muitas mulheres antes da gente lutaram e garantiam para que eu tivesse, inclusive hoje aqui podendo falar, né, emitir minha opinião e trazer a produção de conhecimento que eu tenho realizado na universidade, né? Conquistamos o voto, conquistamos o acesso ao mercado de trabalho, conquistamos uma própria nova forma de se relacionar com casamento, a mulher teve direito ao divórcio, a gente está conquistando, existe uma luta por um parto mais humanizado, que isso não era as mulheres não vivenciavam isso antes. Se a gente for pensar nas mulheres, por exemplo, de sociedades pós-coloniais, como são as mulheres brasileiras, as mulheres latino-americanas, as mulheres africanas, né, asiáticas, o nosso contexto é diferente. Então, o que acontece é que o feminismo ele emerge dessas lutas, desses movimentos de mulheres. Inicialmente, um movimento mais homogêneo, porque ele é mais hegemônico, digamos assim, pautado nas lutas das mulheres brancas ocidentais europeias. Hoje, o movimento ele se diversificou. Estão presentes diferentes mulheres, com diferentes identidades. E aí, quando você fala dos diferentes feminismos, a gente pode pensar em mulheres camponesas, a gente pode pensar em feminismo negro, a gente pode pensar nas mulheres trans, e aí a gente vê uma diversidade de feminismos dentro do movimento de luta das mulheres. Primeiro, que não existe a mulher, não existe... mas a biologia é a mesma, o que define a mulher no senso comum, não, mulheres têm útero, vagina, seios, isso é o que define as mulheres. Não, isso é uma definição biológica que não diz respeito às experiências sociais das mulheres. As mulheres são múltiplas porque a cada momento da nossa vida, questão geracional ela vai nos transformar, mas também os lugares sociais que a gente ocupa nos colocam de posição diferente. Nós não podemos pensar que existe uma só mulher. Existem múltiplas mulheres, existem múltiplos feminismos que vão estar em luta por diferentes demandas urgentes. As demandas feministas elas são muito ligadas com a nossa experiência de vida, com a nossa experiência corporal, com a nossa experiência afetiva. Portanto, os feminismos eles são plurais porque as mulheres vão estar em luta das questões que dizem respeito a elas mais profundamente naquele momento da sua vida. Eu, enquanto uma mulher deficiente, docente, tenho uma contribuição e tenho uma trajetória no feminismo diferente de uma mulher negra, né, de uma mulher indígena, de uma mulher trans. E na atualidade a gente vem vivendo momentos complexos, né? Falar de gênero, de sexualidade, de feminismo em espaços de educação tem sido um grande tabu.
né? Embora tudo isso não seja uma invenção das mulheres, né? Seja fruto de muita produção de conhecimento, de muita pesquisa, em que se viu que havia uma disparidade entre homens e mulheres e que precisava isso ser pensado pela ciência, na política, enfim. As relações homem-mulher, as questões que envolvem as mulheres são questões políticas, porque elas envolvem relações desiguais de poder, elas envolvem hierarquias. Portanto, sempre que a gente for trabalhar nesse campo, é impossível ser um campo sem uma consciência política que visa a transformação de relações de desigualdade. Então, o nosso trabalho aqui na universidade é esse justamente de refletir, de estudar, de fazer pesquisas. Nós temos alunas de graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ministramos disciplinas de gênero em inúmeros cursos de graduação e pós-graduação. Nosso compromisso teórico é justamente com estudar as diferentes situações nas quais as mulheres estão inseridas, estão vivendo hoje no Brasil, e é esse o nosso papel. A luta das mulheres não é uma luta só de mulheres. Então, acho que esse é um aspecto fundamental. Assim como a luta contra o racismo não é uma luta só dos negros, assim como uma luta das mulheres camponesas não é uma luta só das mulheres camponesas, né? Então, nesse sentido, acho que o que tem que ficar marcado para hoje é que a luta pelos direitos das mulheres é uma luta pelos direitos humanos. Então, ao final de tudo, é uma luta de todos. Eu acho que a gente tem que entender esse processo hoje, no contexto de hoje, em que as pessoas veem de uma forma negativa os direitos humanos, né? Direitos humanos são direitos. Então, acho que é esse o sentido. Não é uma luta de grupos específicos. As conquistas das mulheres hoje, o fato de eu estar aqui dentro da universidade, é resultado de uma luta histórica dessas mulheres. Então, assim, não diga nós não precisamos do feminismo. Nós precisamos do feminismo, nós precisamos da luta das mulheres e nós precisamos nos unir em torno dos nossos direitos ou das conquistas dele. O meu desejo, na verdade, é que a gente não deixe de ir pra rua, de existir da forma como a gente acha que deve existir, de falar aquilo que a gente pensa, de usar a roupa que a gente quiser usar, de frequentar o lugar que a gente quiser frequentar, de se vestir da forma como quiser se vestir, né?